Olá, sejam bem-vindos para darmos continuidade então ao nosso estudo do livro do Levítico. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14 do livro de Levítico, que vai tratar sobre a primeira parte, é a purificação dos leprosos, e depois a segunda parte que vai tratar da contaminação das casas. Então nós precisamos entender o livro do Levítico como um livro de normas, né? Um livro de leis, como eu venho falando para vocês, que foi organizando a vida do povo israelita, principalmente na questão do culto, na questão ritual. Então nós vemos que o livro do Levítico ele é carregado dessas normas, né? Como nós nos propomos a estudar o Pentateuco, nós já estamos então no livro do Levítico, né? Estamos avançando. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, pegar a sua caneta para alguma anotação que você deseje fazer e se preparar para a leitura deste capítulo. Vejam bem, este capítulo 14, ele tem um total de 57 versículos. Então, como nós fizemos anteriormente, foi uma experiência, eu penso que ficou um pouco extensa a leitura, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler o capítulo 14 no primeiro momento e estudar até o versículo 32, tá? Depois eu interrompo para voltarmos à leitura até o versículo 57, para não ficar muito grande o estudo, a leitura, senão fica cansativo, fica um pouco maçante, né? Então vamos lá, se você já pegou a sua Bíblia, vamos para a leitura do capítulo 14 de Levítico. Nós vamos do 1 até o versículo 32 neste primeiro momento, ok? Vamos lá para a leitura bem tranquila, bem atenta destes versículos. O Senhor disse a Moisés: Eis a lei relativa ao leproso, para o dia de sua purificação. Será conduzido ao sacerdote, que sairá do acampamento para examiná-lo. Se a chaga da lepra estiver sã, o sacerdote ordenará que se tome, para o que se vai purificar, 2 aves vivas e puras, pau de cedro, carmesim e hisopo. O sacerdote imolará um dos pássaros sobre um vaso de terra cheio de água de nascente. Tomará em seguida o pássaro vivo e o pau de cedro, o carmesim e o hisopo, e os mergulhará com o pássaro vivo no sangue do pássaro imolado sobre a água de nascente. Aspergirá 7 vezes aquele que se há de purificar da lepra, e o declarará puro, soltando no campo o pássaro vivo. Aquele que se há de purificar, lavará suas vestes, cortará todo o cabelo de sua barba, se banhará e será puro. Poderá em seguida reintegrar-se no acampamento, mas ficará 7 dias fora de sua tenda. No 7º dia, raspará todos os cabelos da cabeça, a barba e as sobrancelhas, enfim, todo o cabelo. Lavará suas vestes, banhará o corpo na água e será puro. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem ovelha de 1 ano, sem defeito,
3/10 de efá de flor de farinha, amassada com óleo, em oblação, e uma pequena medida de óleo. O sacerdote que fez a purificação apresentará o homem que há de ser purificado e todas essas coisas ao Senhor, à entrada da tenda de reunião. Tomará em seguida um dos cordeiros e o oferecerá em sacrifício de reparação, com a medida de óleo, e os agitará como oferta diante do Senhor. Degolará o cordeiro no lugar onde se imolam as vítimas pelo pecado, e o holocausto no lugar santo, porque a vítima do sacrifício de reparação, assim como a do sacrifício pelo pecado, pertencem ao sacerdote. Essa é uma coisa santíssima. O sacerdote tomará do sangue do sacrifício de reparação e o porá na ponta da orelha direita do homem que se há de purificar, bem como no polegar de sua mão direita e no hálux de seu pé direito. O sacerdote tomará a medida de óleo e derramará um pouco na sua mão esquerda. Em seguida, molhando o dedo de sua mão direita no óleo que está na mão esquerda, fará 7 vezes com o dedo uma aspersão de óleo diante do Senhor. Do óleo que sobrar na mão esquerda, o sacerdote porá na ponta da orelha direita do homem que se purifica, bem como no polegar de sua mão direita e no hálux de seu pé direito, no mesmo lugar onde pôs o sangue da vítima de reparação. O que lhe restar ainda de óleo na mão, o derramará sobre a cabeça do homem que se purifica, e fará por ele a expiação diante do Senhor. Oferecerá em seguida o sacrifício pelo pecado, e fará a expiação por aquele que se purifica de sua impureza. Enfim, depois de ter degolado a vítima do holocausto, o sacerdote o oferecerá sobre o altar com a oblação, e fará expiação por esse homem que será puro. Se for pobre e suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um só cordeiro em sacrifício de reparação, como oferta agitada para fazer a expiação em seu favor. Tomará 1/10 de efá de flor de farinha, amassada com óleo, em oblação, e uma medida de óleo. Tomará também, de acordo com suas posses, 2 rolas ou 2 pombinhos, um em sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. No 8º dia, o trará pela sua purificação ao sacerdote à entrada da tenda de reunião diante do Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro do sacrifício de reparação e a medida de óleo, e os agitará diante do Senhor. Imolará o cordeiro do sacrifício de reparação e tomará do sangue do sacrifício para pô-lo na ponta da orelha direita daquele que se purifica, bem como no polegar de sua mão direita e no hálux de seu pé direito. Derramará então óleo na palma de sua mão esquerda. Com o dedo da direita,
farás 7 vezes a aspersão do óleo que está em sua mão esquerda, diante do Senhor. Porá o óleo que está na ponta da orelha direita do homem que se purifica, e no polegar de sua mão direita, e no hálux de seu pé direito, no mesmo lugar onde pôs o sangue da vítima de reparação. O óleo que sobrar em sua mão, o derramará sobre a cabeça daquele que se purifica, a fim de fazer a expiação em seu favor diante do Senhor. Oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas posses lhe permitirem, um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto, além da oblação. É assim que o sacerdote fará a expiação diante do Senhor pelo homem que se purifica. Essa é a lei relativa à purificação daquele que tem uma chaga de lepra e cujas posses são limitadas. Muito bem, como eu disse no início do estudo deste capítulo 14, nós vamos até aqui nesse primeiro momento, tá? Neste mesmo momento, logo depois da nossa explicação, eu continuarei a leitura com vocês, tá? Então nós temos aqui, como eu disse, o livro do Levítico, ele é carregado de leis, de normas rituais, religiosas, né? É um pouco cansativo até a sua leitura, porque tem muitas repetições, mas é importante para entendermos como pensava o povo israelita daquela época. Eles pensavam que quanto mais fossem perfeitos nos rituais, nos sacrifícios, nos holocaustos, nas oblações, mais próximos de Deus eles estavam, mais amigos de Deus eles eram, mais Deus estava com eles, né? Então, o pensamento deles era esse. Por isso nós precisamos entender esse contexto para depois entendermos também o Novo Testamento, onde vamos ver que em muitos momentos Jesus critica essa excessividade de rituais, de sacrifícios, né? Porque é só um cumprir de normas, mas o essencial era colocado à parte. E o que é essencial para Deus? A vida do ser humano, a vida do homem, que é o centro da criação de Deus, né? Então, Jesus, muitas e muitas vezes, no Novo Testamento, ele vai fazer essa crítica, né? Olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim, né? De que adianta o sacrifício que me prestam? E assim vai. Jesus critica muitas vezes, porque eram detalhes tão minuciosos de ritos, mas eram vazios. Eles se preocupavam, principalmente os sacerdotes, e, infelizmente, muitos do povo que não podiam cumprir com rigor essa norma ritual, eram considerados marginalizados, longe de Deus, afastados de Deus. Então esses rituais mais afastavam o povo do que aproximavam. Fazia muitas, excluíam demais as pessoas, né? Principalmente as que eram menos abastadas, que tinham menos condições socioeconômicas daquela época. Mas o povo se esforçava para viver isso, porque isto agradava a Deus. Eles eram instruídos assim, que assim eles iam conseguir agradar a Deus, apagar os seus pecados com todos esses rituais que eles faziam com animais, tá? Então, nesta primeira parte do capítulo 14, nós temos a purificação dos leprosos. Este capítulo, gente, é a segunda parte
do capítulo anterior. Se vocês prestarem atenção no capítulo 13, esse capítulo é uma segunda parte do capítulo 13, que nós já estudamos, este capítulo 14. Segundo essa passagem, o sacerdote deve examinar o afetado e declarar o puro ou impuro. Então, nós já estudamos isso aqui também, que o sacerdote desempenhava uma função importantíssima no meio da comunidade, no meio do povo de Israel. Além dele ter as obrigações com os ritos, com os rituais do sacrifício, que devia ser perfeito, eles também, alguns sacerdotes eram especialistas em doenças. Então eram eles que detectavam a doença, principalmente o mal da lepra. Como eu disse também para vocês, a lepra hoje nós conhecemos com outro nome, que é a hanseníase, e que tem cura, tá? Tem cura essa doença. É só procurar em tempo. Mas naquele tempo era uma doença estranha, desconhecida, né? Mas isso era a causa de impureza ritual. Né? Uma pessoa assim não podia se aproximar de Deus, porque Deus é perfeito, porque Deus é puro. É assim que eles pensavam, é assim a sua mentalidade. Por isso o sacerdote tinha esse dever de declarar a pessoa afetada pelo mal pura ou impura. Ela está pronta ou não está pronta para estar diante de Deus, no convívio da sociedade, né? Uma situação da época. Para nós, se nós vermos hoje, total discriminação, né? E muita tristeza, podemos dizer assim, para quem sofria deste mal. Por isso eram muitos os excluídos, tá? Muito bem. Então, nesta primeira parte do versículos de 1 a 32, continuando aqui, então era a função do sacerdote examinar o afetado e declará-lo puro ou impuro. Determinar se deve isolar-se ou não isolar-se. Depende da gravidade da doença, tá? E por quanto tempo ele deveria ficar isolado. Isso é muito importante. Então, tudo era o sacerdote que decidia, de acordo com o avanço da doença. Além disso, o doente deve realizar os sacrifícios e ritos de purificação, como nós vimos aqui. Nesse caso também, observam-se as condições econômicas para que se estabeleça uma oferenda adequada. Então vocês viram falar muito em poder aquisitivo, das posses da pessoa. Então tinha normas para todos, para os que eram bem abastados economicamente, que podiam oferecer desde um novilho, um cordeiro, e também para aqueles menos abastados, que era um par de rolas ou 2 pombinhos. Mas também nós já estudamos aqui que a condição da maioria do povo da época, nem o mínimo do mínimo eles podiam oferecer em sacrifício. Então, uma vez não oferecido o sacrifício ritual pela purificação, essa pessoa continuará excluída. Essa pessoa continuará isolada da sociedade, porque ela não teve condições de oferecer o sacrifício. Então, se excluía do meio religioso e também da sociedade da época, tá? Isso é para a gente entender essa primeira parte do capítulo 14. Agora, nós vamos continuar a leitura do capítulo 14, do versículo 33 até o versículo 57, que vai este capítulo, para nós entendermos então a contaminação nas casas. Como era a contaminação nas casas, tá? Continuando a leitura, você pode ler comigo a segunda parte do capítulo 14, do versículo 33 até o 57.
O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando estiverdes na terra de Canaã, que eu vos darei em possessão, se eu ferir de lepra uma casa da terra de vossa possessão, o dono da casa irá e informará o sacerdote, dizendo: parece-me que há como que uma mancha de lepra na minha casa. O sacerdote, antes de entrar para examinar a mancha, mandará que tirem para fora tudo o que há na casa, a fim de que não contamine nada do que houver nela. E só então entrará para visitar a casa. Examinará a mancha, e se a mancha que está nas paredes da casa estiver em cavidades esverdeadas ou avermelhadas, parecendo profundas na parede, o sacerdote sairá da casa e, tendo passado a soleira da porta, fará isolar a casa por 7 dias. E voltando no 7º dia, se notar que a mancha se estendeu pelas paredes, mandará arrancar as pedras atingidas pela mancha e as jogará fora da cidade, em um lugar impuro. Mandará raspar todo o interior da casa, e o pó da raspagem será jogado fora da cidade, em um lugar impuro. Novas pedras serão colocadas no lugar das primeiras, e com nova argamassa será rebocada a casa. Se a mancha aparecer de novo na casa, depois que tiverem sido arrancadas as pedras, raspadas e rebocadas as paredes, o sacerdote virá examinar. Se ele verificar que a mancha cresceu, é uma lepra maligna, e a casa é impura. Será derrubada a casa com as pedras, a madeira e toda a argamassa, que serão levadas para fora da cidade a um lugar impuro. Quem tiver entrado na casa durante o tempo em que ela deveria estar fechada, será impuro até a tarde. E o que nela tiver dormido, lavará suas vestes. Também aquele que nela tiver comido, lavará suas vestes. Mas, se o sacerdote, ao voltar, verificar que a mancha não se estendeu, depois que a casa foi rebocada, declarará a casa pura, porque o mal está curado. Para purificar a casa, tomará 2 aves, pau de cedro, carmesim e hisopo. Imolará uma das aves sobre um vaso de terra contendo água de nascente. Tomará o pau de cedro, o hisopo, o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue do pássaro imolado e na água de nascente, e aspergirá a casa 7 vezes. Purificará a casa com o sangue do pássaro, a água de nascente e o pássaro vivo, o pau de cedro, o hisopo e o carmesim. Depois soltará o pássaro vivo fora da cidade, no campo. É assim que ele fará a expiação pela casa, e ela ficará pura. Tal é a lei relativa a toda espécie de lepra e de tinha, assim como a lepra das vestes e das casas, aos tumores, às inflamações e às manchas. Ela indica quando uma coisa é impura
e quando é pura. Tal é a lei sobre a lepra. Então esse é o término do capítulo 14, a segunda parte, que fala da contaminação das casas, né? Nós vimos a primeira parte da purificação dos leprosos, que são, assim que detectada a doença, ele tem que ficar fora do acampamento, isolado, né? Ele não pode entrar até que o sacerdote vá ao seu encontro e dê o diagnóstico, se ele está curado ou não. E ele só ficará totalmente puro depois de uma série de sacrifícios, como nós vimos aqui no capítulo 14, na primeira parte. Nesta segunda parte, nós temos a contaminação das casas, que também estudamos anteriormente, que muitas vezes podia se tratar de um mofo, de alguma coisa assim, mas que para eles era um grande mal. Era o mal da lepra, quando não uma lepra maligna, como nós vimos aqui no texto que nós acabamos de ler, certo? Então, dos versículos de 33 a 57, nós temos a lei que trata das infecções das casas. A atenção não se voltava apenas ao vestuário, mas também às paredes das casas. As que apresentassem alguma anomalia deviam sofrer purificação, uma purificação ritual, ou mesmo a sua destruição total, completa. Isso está no versículo 45. Se a mancha da parede não sair de forma alguma e se espalhar, um bolor, como nós conhecemos, um mofo, né? Esta casa deve ser colocada abaixo. Tal era o rigor da lei, né, acerca das infecções das casas. Tá? Depois de seguidos cada um dos passos prescritos, primeiro se verificava. Primeiro, como nós vimos aqui, o sacerdote tinha que ir até o local. Era ele, com o seu olhar apurado, com o seu conhecimento, que detectava que aquela mancha era um mal de lepra ou não. Aí vocês entendem o mal da lepra, na concepção do israelita. Tá? Então é uma mancha. No começo do texto, se vocês prestaram atenção, no versículo 34, quando Deus está falando com Moisés e Arão, diz assim que, quando estiverdes na terra de Canaã, que eu vos darei em possessão, se eu ferir de lepra uma casa da terra de vossa possessão, o dono da casa irá e informará o sacerdote. Vejam bem, a concepção religiosa, como nós já dissemos, nós precisamos entender muito bem o contexto daquela época, para não confundir com hoje, né? Se lermos com a mentalidade de hoje um texto da época, nós confundimos tudo. No primeiro momento, na concepção do homem religioso, do israelita, quando a casa estava manchada por um mofo, por um bolor, era Deus que tinha provocado aquilo. Para eles, para a mentalidade religiosa deles, nada demais. É normal eles pensarem assim, porque é um pensamento da época. Nós precisamos entender isso. Hoje, nós compreendemos que Deus não provoca o mal. Hoje, nós entendemos que o mal não provém de Deus. Mas então, da onde vem o mal? Quem criou o mal? O mal, como nós sabemos, acontece na ausência de Deus. Onde não tem Deus, onde Deus não é aceito, onde Deus é rejeitado, onde Deus é excluído, o mal toma conta. Se nós, como homens e mulheres religiosos que somos, acreditamos em Deus, que é o bem, que é a vida, também temos que acreditar no mal. Ele existe,
ele é o adversário de Deus, né? Então o mal não é provocado por Deus, embora o texto diga isso. Coloque na boca de Deus essas palavras. Quando eu ferir a casa. Não, Deus não faz isso. É uma mancha, sabemos que é algo que acontece, hoje é muito comum isso acontecer, né? De repente uma casa, depois de muitos anos, aparece uma infiltração, aparece um bolor, aparece um mofo, e claro que a gente vai cuidar da restauração daquela casa. Nada demais nisso, mas para essa concepção israelita, para esse contexto do texto em que nós estamos estudando, era o mal de lepra, quando não fosse o mal maligno, que deveria ser derrubada a casa, mas a destruição da casa seria em último caso, tá? Último caso. Primeiro deveria se passar por todos os processos rituais rigorosos da época, tá bom? Então, esse é o estudo do capítulo 14. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. É um pouco complexo, é um pouco cansativo, como eu disse no início, mas para nós que nos propomos estudar, nada demais, né? Nós vamos aprendendo, nós vamos conhecendo um pouco mais sobre a palavra de Deus e vamos entendendo um pouco mais como era a mentalidade do povo israelita, do povo de onde nasceu Jesus, né? Do povo da origem de Jesus, podemos dizer assim, tá bom? Então, que bom que você participou, obrigado a você que está inscrito no canal e obrigado a você que compartilha o vídeo com as pessoas interessadas em conhecer mais. Conhecimento sempre é bom, né? Enriquece a nós mesmos em primeiro lugar e com esta riqueza nós contagiamos outros tantos de pessoas, tá? Que bom que você se interessa por esse estudo. Então, um abraço a todos e até o próximo estudo, que vamos entrar no capítulo 15. Lá nós vamos ver as leis acerca das impurezas sexuais, tá? Que a Bíblia vai contar para nós. Então, espero vocês. Um abraço a todos.